Sim, dá pra viver de crochê sem fazer mais de 1.000 peças por mês. Oi, meu nome é Flávia e eu trabalho com crochê. A primeira coisa que eu quero te dizer nesse vídeo é que eu não vou te vender curso nenhum. O meu intuito aqui é compartilhar a informação. Então, primeiro eu vou me apresentar, porque eu tô iniciando essa semana do crochê. Meu nome é Flávia, como eu acabei de falar, eu tenho 32 anos, eu sou artesã e sou mãe. Em relação à minha história com crochê, eu faço crochê desde 2012, então faz 13 anos que eu faço crochê. Faz 13 anos que eu sou artesã, mas sempre por hobby. Sempre tinha uma linha em casa, sempre tinha uma agulha em casa, mas sempre por hobby. Nunca foi mais do que hobby, nem vendia de vez em quando. Até vendi um período, mas um período curtíssimo. Eu transformei o crochê em profissão, eu resolvi transformar o crochê na minha profissão quando eu engravidei da minha filha. E quando eu engravidei, eu tive a certeza de que eu não queria sair de perto dela. Que eu precisava e eu queria muito acompanhar o crescimento dela de perto. Eu queria estar em todos os momentos da vida dela. E para isso, eu transformei o crochê na minha profissão. Eu resolvi que essa seria a minha profissão e que de alguma forma eu faria dar certo. E aí vocês podem ficar pensando, ah, mas então tu teve rede de apoio, de repente teu marido ia pra rua trabalhar pra que tu conseguisse fazer dar certo? Não, gente, eu sou mãe solo. Então foi na cara e na coragem mesmo, eu precisava fazer isso dar certo de alguma forma. Então, esse é um resuminho da minha história com o crochê. E por que eu tô fazendo a Semana do Crochê? Eu tenho interagido bastante com outras artesãs nas redes sociais e eu vejo muita artesã trabalhando CLT e fazendo crochê à noite para fazer uma renda extra. A gente sabe que tá muito corrido hoje, que tá tudo muito difícil e o salário CLT não é suficiente, mas essa artesã não consegue fazer com que o crochê seja a renda principal dela, para que consiga viver disso. Então, normalmente, trabalha o dia todo e a noite toda fazendo crochê. E finais de semana, e feriado, enfim. E também tem viralizado bastante no TikTok artesãs vendendo tapete oval por R$20, R$25. E eu achei bem intrigante, porque pra tu vender um tapete a R$20, menos o teu gasto de material, o teu lucro é mínimo, né? E aí tu precisa fazer uma grande quantidade de tapete, uma grande quantidade de crochê pra tu conseguir um valor razoável. As pessoas ainda acham que crochê é coisa de vó, que é algo baratinho, que é algo fácil de fazer, e não é, né? A gente tem bastante exemplo aí de pessoas que tentam fazer crochê, que começam, que compram material e acabam desistindo por não conseguir. Crochê é uma profissão como outra qualquer, precisa estudar, precisa te aperfeiçoar, tu precisa aprender a fazer crochê e cada vez mais. Porque foi o tempo que crochê era aquelas toalhinhas redondas com um ponto só que tu fazia ali e tava lindo. Hoje crochê tem tudo que tu possa imaginar existe de crochê. Então o intuito dessa semana do crochê é eu compartilhar com vocês a minha experiência. Em que sentido? Tudo que eu errei, tudo que eu faria diferente, tudo que eu faço para que vocês se baseiem e consigam fazer também, ou adaptar de uma forma que fique boa, que atenda o que vocês estão buscando, tá? Eu não tô aqui na posição de empresária que deu super certo, tá? Numa vida super confortável e trabalhando de segunda a quinta, 4 horas por dia. Não, gente, eu ainda trabalho 18 horas por dia, de domingo a domingo. Mas já foi muito pior que isso, eu já trabalhei 18 horas por dia, de domingo a domingo, sem ter nenhum real de lucro. Só tentando fazer dar certo. Então, eu tô trazendo essa semana do crochê pra ajudar vocês a não passar por essa etapa que eu passei. E talvez eu tenha passado, e bastante gente passa por isso, porque tem muito conteúdo na internet, em qualquer plataforma, te ensinando a viver da internet. Mas tem pouquíssimo conteúdo ensinando artesã a viver da internet. Porque é diferente. Tem muito conteúdo ensinando a fazer vídeo de vlog, de crescer no YouTube, de crescer no TikTok, crescer no Facebook, crescer no Instagram. Mas na realidade, quando a gente trabalha com crochê, é diferente, porque tu pode crescer para ter encomendas. Mas, gente, vendendo tapete a R$20, vivendo só da encomenda de crochê, não tem mão que chegue. Não tem saúde que aguente por muito tempo. Então, se tu quer vender o teu tapete a R$20, tá tudo bem, mas tu precisa achar outras formas de agregar a tua renda com o crochê para que tu consiga ter uma vida pelo menos confortável. E mais uma vez, eu ainda não estou nessa posição, mas eu tô mais perto do que eu tava ontem. E em relação a esses
esses conteúdos que tem de venda, falando sobre o crochê, eu vejo bastante, eu sou especialista em amigurumi, e eu vejo bastante curso de amigurumi que promete ensinar a vender esses amigurumis que tu vai aprender no curso. Eu não sei se realmente ensina ou se não ensina, eu não fiz nenhum. Mas eu fico pensando assim, ó, quem já sabe fazer amigurumi, quem já sabe fazer as suas próprias receitas, só não sabe vender, vai fazer o quê? Ah, mas aí pode fazer um curso de venda. Tá, gente, um curso de venda, mas se não for um curso especializado, não vai adiantar. Se a gente pegar um super vendedor de carro e colocar ele a vender lingerie, ele não vai saber vender essa lingerie. As pessoas falam que venda é dom. Venda não é dom, gente. Venda é técnica. Venda é aprender. E quando a gente consegue aprender direto pro nosso nicho, a gente corta um caminho gigantesco. E a gente precisa economizar esse tempo porque o nosso trabalho exige gasto. Não tem como tu ter uma vitrine de crochê, independente de que tipo de crochê tu faça, sem tu gastar. Porque tu precisa linha. É diferente de tu vender cosmético da Natura. Tu tem a revista ali, tu tem foto do produto na internet, tu pode pegar e vender. E quando tu tiver lucro, tu vai criando um estoque pra ti. O crochê não. Ou tu tem um estoque, ou tu tem algumas peças, ou tu não tem o que vender. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui. Por que o preço de R$20, o valor de R$20 num tapete? Gente, se vocês verem uma artesã vendendo um tapete a R$20, é porque essa artesã precisa muito fazer algum dinheiro. E aí eu vejo gente falando, ah, mas tá desvalorizando o próprio trabalho, tá desvalorizando as outras artesãs. Gente, cada um sabe onde o calo aperta, né? Daqui a pouco essa pessoa precisa daqueles R$10 que ela vai fazer de lucro, mesmo ela tendo ficado 2, 3 horas fazendo aquele tapete. A gente não sabe a necessidade de cada um. Não dá pra julgar assim, dessa forma. Então eu acho assim, ó, se tu quer vender o teu tapete a R$20, vende. Mas procura outra forma de ganhar mais, pelo menos, com esses R$20. E o que eu vejo de problema em vender tapete a R$20, tá? Tu vai precisar fazer muito tapete pra tu ter, por exemplo, um salário mínimo. Muito tapete. Não importa o quão barato tu compra esse fio. Até porque se tu comprar um fio muito barato, essa cliente vai lavar esse tapete e vai desbotar, provavelmente. Ou ele vai ceder muito. E aí essa cliente vai comprar um tapete só. Tu vai conseguir o teu objetivo imediato, que é conseguir aqueles R$10, mas essa cliente vai comprar só um tapete. E uma cliente feliz conta para 2 pessoas. Uma cliente infeliz conta para 10. Então tem mais essa questão aí, né? Da propaganda. A propaganda não é só algo positivo. Quem não gosta fala mais do que quem gosta. E esse é um problema bem grande. Outra coisa, se tu quiser vender tapete muito barato, para quando tu conseguir melhorar um pouco a tua estabilidade financeira, tu aumentar o preço pro valor justo, pro valor correto, tu vai perder cliente. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, ninguém vai sentar e pensar, ah, mas é que a Flávia vendia R$20 porque ela tava precisando muito de dinheiro, ela tava começando. Agora ela se aperfeiçoou, ela tá especialista, ela sabe que material comprar, ela faz o tapete muito mais bem acabado e por isso ela subiu o valor. Não, gente. Infelizmente o que as pessoas pensam acha que vai ficar rica vendendo um tapete. Vendia R$20, por que agora vai vender a 50? Tem essa função aí também. E aí a solução para isso pode ser o quê? Vender os tapetes a R$20 e quando tu conseguir, bom, agora eu preciso subir esse valor porque ou eu tô trabalhando demais ou eu já tô alcançando o que eu preciso e tá sobrando um pouco, então eu preciso valorizar um pouco meu trabalho, criar outro tipo de peça, esquecer aqueles tapetes de R$20. Porque depois que tu ficar um tempo vendendo aquele tapete a R$20, vai ser muito difícil tu conseguir vender aquele mesmo tapete por 50. Vai ser muito difícil, a não ser que tu esqueça todas as tuas clientes e conquiste um novo catálogo de cliente. Uma nova carteira de cliente. Isso também leva tempo. Então, falando de vender primeiro barato para depois querer subir, é isso. Ou tu vai ter que criar outro modelo de tapete ou achar novos clientes, tá? A probabilidade do mesmo cliente pagar R$20 em março num tapete e R$50 em outubro é mínima. Mínima. Flávia, e se eu quiser começar já colocando meus tapetes a R$50? Ótimo. Só tu vai precisar de um tempo um pouco maior. Infelizmente, as pessoas não veem um valor de R$50 num tapete oval como justo. Porque tem muita gente vendendo a 20. E aí tu vai precisar ter um capital, ou se tu tem uma rede de apoio, daqui a pouco se tu é casada e o teu marido trabalha fora e nesse momento tu não tá trabalhando, então tu não precisa dessa renda de imediato, ótimo, gente, é a melhor opção. Tu
posta, oferece em feira, pros vizinhos, na internet, a R$50, até que venda. E aí tu vai conseguir fazer teu nome, vai levar um tempo maior. Mas aí tu vai pular esse processo de procurar novos clientes, ter que criar novos modelos. Eu só acredito que vai demorar um pouco mais de tempo. E eu tô falando numa parte que não é a minha área, tá, gente? Eu não faço tapete. Eu fiz agora até alguns desse oval do tapete Sara, não sei se vocês já ouviram falar, pra me livrar de barbante que eu tinha aqui parado. Mas eu faço amigurumi. E aí, depois, a gente tem uma outra opção. Tu pode vender o teu tapete a R$20, mas tu vai criar um jeito de ganhar algum dinheiro a mais com isso. Como? O YouTube é a plataforma mais estabilizada. Ela não é a que mais paga, mas é a que tem mais constância. E isso faz com que seja um pouco mais trabalhoso tu conseguir crescer aqui. Mas não é impossível e tem muito conteúdo aqui te ensinando a fazer isso. Então, tu vai estar pegando aquele tapete que tu já vai fazer, com aquele material que tu já ia gastar, e tu vai gravar o que tu tá fazendo. Tu vai gravar essa receita desse tapete que tu já ia fazer. E aí, quando tu consegue monetizar o YouTube, olha só. Eu vou vender esse tapete a R$20. E se esse vídeo me trouxer visualizações boas, eu tenho um vídeo, por exemplo, aqui tá até aqui do meu lado, o trava-porta do rato esgoelado, é muito legal essa peça, que ele me gerou até agora mais ou menos $60, tá? O dólar tá R$6 agora, 6 vezes 6, 36. Tava aqui editando esse vídeo que vocês estão assistindo e me dei conta que pode ter ficado um pouco confuso. Então, vai ter algumas interrupções eu falando com vocês. Então, eu dei essa dica aí do YouTube de ensinar o que vocês já iam fazer. Tu já ia fazer aquele tapete, tu vai gravar tu fazendo aquele tapete explicando. Tudo que passar na tua cabeça, tu vai narrar. Então, tu tá gerando uma fonte de renda aí. E aí, agora, eu vou falar da segunda opção para agregar, para somar. E vou voltar para a explicação do YouTube de como vocês vão fazer esse compilado, tá? O que eu vou explicar nesse vídeo são 3 formas de, com um tapete, tu fazer renda. Gente, se tu crescer teu Instagram, crescer bastante teu Instagram, vou deixar o meu aqui, vocês vão lá e me sigam e me ajudem. Vamos trocar informação valiosa. Se tu crescer bastante teu Instagram, tu vai começar a conseguir fechar parceria. E tu fechando parceria com o armarinho, tu vai fazer uma propaganda pra eles, tu vai divulgar esse armarinho. E esse armarinho vai te enviar linhas. Então, tu não vai gastar o material. Então, daqui a pouco, um tapete de R$20, os R$20 são teus. Só aí tu já dobrou o teu ganho. Mas, por favor, não fechem parceria emocionada. Não fechem parceria que vão enviar pra vocês 2 kg de barbante. Vocês vão passar um mês divulgando o armarinho. Vamos dizer que esse rato não fosse aqui pra minha casa. Eu fiz um rato trava-porta com uma linha que eu fechei a parceria no armarinho, eu não gastei pra fazer. Eu vou vender ele a mais ou menos uns R$90 e ele vai me gerar R$360 no YouTube. Entenderam o que eu quero dizer? Eu não tô vendendo o rato por um preço super alto, porque tem peças iguais, bem mais caras pra vender na internet. Então vai me facilitar pra eu conseguir cliente pra ele. E eu vou ter outros tipos de lucro com o mesmo trabalho. Eu vou ter um trabalho e 3 rendas. A renda do fio, a renda da venda dele e a renda da visualização aqui no YouTube. Gente, marketing de afiliado, vocês podem começar hoje. A Shopee, por exemplo, vocês podem se inscrever ali como afiliado. E vocês podem começar a divulgar linha de crochê. Vocês não precisam ser um polvo em questão de assunto, em questão de nicho. Vocês não precisam divulgar na Shopee bicicleta enquanto vocês querem viver de crochê. Divulguem linha de crochê, divulguem agulha de crochê. Tem muita coisa legal para artesã ali na Shopee que vocês podem divulgar nas redes sociais. Tem agulha que dá pra crochetar no escuro, tem agulha com cabo emborrachado, com cabo de bambu, tem marcador de ponto, tem barbante, tem fio amigurumi, tem lã, tem placa de blocagem, tem o suporte para gravação na mesa da artesã, tem muita coisa e vocês não vão estar saindo do crochê. Fiz esse tapete aqui, fiz esse amigurumi aqui, usei o fio craft, achei ele numa super promoção, eu vou deixar o link aqui pra vocês, entendeu? Vocês não vão estar saindo do crochê e vão estar fazendo uma renda extra, vocês vão estar fazendo mais um dinheiro fazendo aquele mesmo tapete de R$20. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Gente, quem tem vergonha de aparecer e quer viver da internet, precisa fazer crochê. Porque só o que vai precisar aparecer são as tuas mãos. Eu apareço agora aqui no canal porque eu quero. Mas eu também tinha muita vergonha, e ainda tenho. Mas eu tinha vergonha do tipo, não vou aparecer de jeito nenhum. E eu fiquei bastante tempo sem ninguém saber quem eu era aqui. Só viam as minhas mãos. Ah, mas eu não tenho uma câmera boa. Gente, eu sempre trabalhei só com meu celular.
Eu não tenho uma iluminação boa. Eu também não tinha e eu usava a luz do sol. Quando tava 90 graus lá fora, que tava um solaço, eu tava sentadinha gravando numa mesa branca. A minha mesa não é branca, Flávia. Eu não tenho uma mesa branca. Compra uma cartolina e cola na tua mesa. Uma cartolina rosa, uma cartolina azulzinha, não precisa ser necessariamente branca. Hoje o vídeo é para explicar para vocês e para mostrar para vocês com fatos que tem como viver de crochê sem precisar virar um polvo fazendo peças sem parar 24 horas por dia. A gente vai falar nas próximas aulas sobre como fazer o canal no YouTube dar certo e como eu fiz para que o meu monetizasse. A gente vai falar também sobre rede social, tanto no sentido de monetizar, quanto no sentido de vender as peças de vocês, independente do que vocês vendam, nas redes sociais. A gente vai falar também sobre nicho e esse assunto é muito legal. E não vai ser um vídeo dizendo, escolha um nicho e se especifiquem nele. A gente vai falar pensando em dinheiro, pensando em fazer dinheiro. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu tô trazendo esse vídeo, eu não tenho experiência nenhuma em gravar vídeos dessa forma, onde eu apareço e eu ensinando o meu dia a dia, ensinando o que eu faço. Mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com alguém com esse primeiro vídeo, no sentido de enxergar uma luz no fim do túnel. Se tu é artesã, se tu tá aí no teu ateliê precisando vender, não sabe mais o que faz pra vender, ou não sabe mais o que faz pra conseguir acompanhar a criação dos teus filhos de perto, ajudar o teu marido na renda da casa, aumentar a tua renda sem precisar virar as noites fazendo crochê, trabalhar com o que tu ama, porque a gente é apaixonada, a artesã é apaixonada pelo seu artesanato, a artesã é apaixonada pelas peças que faz. Artesã, vocês, quem não é, se por acaso tem alguém assistindo aqui esse vídeo e não é artesã, nem pretende ser, gente, a sensação quando a gente olha para um novelo, para um rolo de linha, é muito engraçada. A gente olha e já enxerga o que a gente vai fazer. A gente ama ter linha em casa. Então, o meu intuito essa semana é ajudar vocês, de alguma forma, a pular pelo menos as etapas iniciais. E tomara que em seguida eu faça outra semana do crochê, dizendo pra vocês outros caminhos melhores pra gente chegar junto lá. Amanhã a gente se vê aqui às 17 horas pra nossa próxima aula. Eu vejo vocês na próxima aula aqui do canal.